este podcast. Já deixo o meu convite para você curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais. Instagram, @Dr. Wilson Valadão, o YouTube, Dr. Wilson Valadão e os demais outros canais que você vai beneficiar e vai enriquecer sobre o mundo, né, e tirar todas essas dúvidas sobre cirurgia plástica. E vamos lá! Ao meu lado aqui nós temos Beth Campos. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Wilson. Beth, apresente um pouquinho de você, o que você faz, qual o seu principal foco? Tá, vamos lá. Então, meu nome é Elizabeth Campos, eu sou personal trainer, eu sou formada pela Faculdade de Educação Física da UFG. Atuo principalmente com musculação e treinamento funcional. Atendo público especiais, pessoas cardiopatas e também atuo no emagrecimento e para hipertrofia e para cuidado da saúde em geral. Maravilha, Beth. Quero lançar aqui uma pergunta, né? Nós vivemos uma sociedade hoje cada vez mais nos tornamos sedentários. Só que, por outro lado, nós também percebemos uma busca pela hábitos de vida saudáveis, né? Uma crescente nisso, principalmente eu acho que na última década. Eu queria que você falasse, assim, na sua concepção, qual que é uma vantagem daquela pessoa, daquele ser humano hoje que tem uma prática corriqueira, que não é sedentário, em relação àquele que não pratica nenhuma atividade física. Quem pratica exercício físico diariamente se beneficia de todas as formas, né? Tanto na saúde física, saúde mental e ainda se beneficia um pouco com a estética, né? A gente tem aí todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, elas querem ter um corpo bonito, né? Se ficar bem, com uma roupa bonita, mas esquece que se ela praticar exercício, se ela tem uma atividade, uma rotina saudável de exercício, de alimentação, ela vai se beneficiar dessa forma. Além de se beneficiar com a estética, tem toda essa questão de saúde, da saúde cardiovascular, da saúde física, da saúde mental. E então, quem pratica exercício físico em relação aos sedentários tem todos os benefícios possíveis, né? Não tem ponto negativo, não, né? Não tem nenhum. Como diz o outro, atividade física, ela só vem para acrescentar, né? Com certeza. E se você, lógico, você atua mais nessa área da musculação, da hipertrofia, certo? Creio que não é a única atuação. Sim. Mas aquela pessoa que está sedentária hoje, às vezes um grande, digamos, um problema é o famoso questão de não ter tempo. Uma pessoa, ela consegue, digamos, sair dessa fase sedentária e praticar uma atividade ali, um pouquinho de mobilização, estando dentro de casa, na sua rotina ali, sem sair? Com certeza. Hoje a gente tem as opções de fazer prescrição de treino para você treinar dentro de casa, utilizando apenas materiais que você tem dentro de casa para poder usar como um estímulo a mais. Mas as pessoas que são sedentárias, que não praticam nenhum tipo de exercício, então quando se ela começar a fazer exercício somente com peso corporal, sem nenhum tipo de material, ela já vai se beneficiar, porque o exercício ele é benéfico quando ele é sistematizado, ele é programado e ele é revisado e ele é aplicado e revisado, né? Então, quando você tem essa programação, essa sistematização e que você faz isso de uma forma 2, 3 vezes por semana, você vai ter uma resposta fisiológica que vai te beneficiar com as respostas do exercício físico, com os benefícios do exercício. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é uma expressão, né, na verdade,
que existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? Então, a atividade física é tudo aquilo que a gente faz diariamente. Então, aqui eu estou falando com você, estou movimentando, eu estou fazendo uma atividade física, estou gastando energia. O exercício, ele vai te trazer benefícios porque a diferença do exercício para a atividade física é que o exercício ele é sistematizado e aí você vai fazer ele de forma com que você vai estimular o seu organismo. Vai lá. Perdi a linha de raciocínio. Tava Ai, tem que começar tudo de novo, Wilson. Vai lá, atividade física e exercício físico, tá? Então, vou voltar lá na atividade. Então, uma das coisas que eu gosto de falar sempre é que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física, ela é tudo aquilo que a gente faz diariamente, que tem um gasto de energia. O exercício físico, ele é sistematizado, programado e aplicado e revisado. Então, quando você faz... você levanta, você senta, você varre uma casa, isso é um tipo de atividade física, né? O exercício não, o exercício você vai fazer ele, vai tirar um tempo para você, 30 minutinhos ali do seu dia, e você vai executar aquela programação. Dessa forma, você vai ter benefícios fisiológicos, você vai estimular o seu organismo para ter benefícios fisiológicos, para ter respostas, tanto de gasto elevado de energia, tanto de estímulos neurais, tanto de estímulos recrutar unidades motoras, para você gerar um estímulo tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia, né? Volta lá a pergunta lá no início que eu perdi. A questão de... Agora nem agora que você me confundiu também. Eu tinha falado do benefício, né? Dessa mudança do exercício dentro de casa. Isso, dentro de casa, isso. Tem as pessoas chegam pra gente e falam, eu não tenho tempo, eu tenho menino pra lá, não consigo sair de casa. E às vezes a pessoa não tem uma academia ali, não mora em um prédio. E ela consegue exercitar dentro da casa, entendeu? Então era mais ou menos nesse foco. Sim, então a gente consegue fazer essa prescrição de treinos para você executar dentro de casa. Então, no início, às vezes você nem vai precisar de materiais, né? De muitos materiais ali para executar essa programação, mas caso necessite, a gente consegue também fazer adaptações para você utilizar materiais que você tem dentro de casa, por exemplo, Perfeito. né? E então, essa questão do tempo, de você não ter tempo para poder treinar, para fazer um exercício, isso já não cabe mais, né, como desculpa para as pessoas não praticarem um exercício. Eu acho que o que veio assim para comprovar o que você acabou de falar foi a pandemia, né? Eu lembro assim que foi aquela coisa, aquele terrorismo, né, ideológico, enfim, não vamos entrar em detalhe, que nós ficamos ali aquartelados, né, dentro das nossas casas e nós tivemos dois grupos. Eu acho que o maior grupo aquele que desleixou, né, que engordou, ganhou peso, mas nós tivemos pessoas também, algumas que eu conheço, que até iniciaram atividade física dentro de casa. Eu lembro mesmo que até na época treinava com determinada outro profissional e que e não tínhamos, né, nada ali. Eu lembro que o exercício era assim, ó, pega arroz ali 5 quilos, vamos fazer. E no final das contas, você entrava em exaustão mesmo, né? Se você seguisse aquilo, né? Então, realmente, assim, a atividade de casa é pesada. Se for ver, não tem fim, não tem essa questão, né? E nós precisamos locomover, mexer, né? O ser humano, ele é um animal, nós somos um animal que foi feito para mexer, né? Então, acho que isso aí essa questão aí de priorizar o que é importante para você, certo? Tranquilo? E uma coisa também, Beth, que às vezes que nós nos deparamos, principalmente na minha rotina de consultório, às vezes a paciente chega assim, aí eu falo o que é o seu anseio e tudo mais, aí a pessoa fala que está insatisfeito com tudo, né? Até brinca, né? Da cabeça para baixo, arranca tudo, tira fora. E você vai conversando, né?
Não, porque eu sempre fui assim, né? O corpo, ela tá insatisfeita ali com o braço que tá aquele molenga, né? Ela quer ali, não, quero ter um braço definido, eu quero ter isso, eu quero ter uma barriga, eu quero fazer uma lipo de alta definição, eu quero a mama tá lá embaixo, aquela coisa toda. Só que você vai já ver ali que é uma paciente, a maioria das vezes é uma paciente que chega já que tá acima do peso, e o que mais assim quebra, que eu acho a minha digamos assim, a- aquela empolgação é quando você pergunta: você faz atividade física? E ela fala: não. Quando foi a última vez que você praticou? Não, nunca. Algumas até falam: não, nunca fiz. E ela quer resolver tudo daquela maneira do ato cirúrgico. E aí que vem, eu acho que vem o papel do profissional para a gente resgatar isso, né? E Beth, deixa eu te perguntar, e falando já na pessoa sedentária, qual que é o tempo? Uma pessoa hoje, ela está sedentária, ela vai ali iniciar uma prática, né? Exercício físico, né? Falando de forma correta agora, né? De uma forma regular. Em termos assim, primeiro, serão duas perguntas. Existe um tempo mínimo para falar assim de atividade física diária, para falar assim, essa pessoa não é sedentária, ela tem que fazer X minutos por dia para falar, essa pessoa não é sedentária, ou por semana, não sei. E qual o tempo, em média, uma pessoa, na sua vivência, que ela é extremamente, assim, que é sedentária, não praticou nenhum exercício, nunca praticou atividade física, inicia a atividade para ela ganhar um condicionamento físico, sair da condição de sedentário para ter um preparo físico mínimo, né? Então, queria que você respondesse aí, esclarecesse essa, até uma dúvida minha. Sim, em relação a quantidade De por tempo. dia, Uhum. diário, o tempo diário, então recomenda-se hoje, houve uma atualização, né, de acordo por causa da pandemia, antes a Organização Mundial de Saúde recomendava 30 minutos diários de exercícios por dia, agora essa recomendação ela aumentou, né? Esse tempo. Agora, ao invés de 30 minutos, eles recomendam de 40 a 45 minutos diário de Diário. exercício. Uhum. Não tem domingo, nem domingo perdoa. Não tem domingo, não tem sábado, feriado. Seu corpo não sabe o que é isso, né? Então, recomenda que você pratique de 40 a 45 minutos de atividades diária de Perfeito. exercício. Em relação a você ter uma resposta do exercício, então muita gente chega para a gente e fala que quer emagrecer, né? E aí que quer emagrecer rápido. Então, no treinamento, no exercício, ele funciona da seguinte forma: nos primeiros 3 meses, há uma adaptação neural. É só adaptação neural. Você vai ter uma resposta, vai perder peso? Vai perder peso. Você vai conseguir pegar um pouco de carga a mais? Você vai conseguir pegar um pouco mais de carga, mas é tudo adaptação neural. Para você ter uma resposta de emagrecimento propriamente dito, de hipertrofia propriamente dito, de um condicionamento cardiorrespiratório, é de 6 meses a 1 ano de exercícios regular. Perfeito. Você fazendo isso de forma regular, no mínimo 3 vezes por semana, de 1 hora e meia, por 3 vezes por semana, ou você fazer de 40 a 45 minutos de atividade diária, para você ter uma resposta do exercício. Uma coisa interessante que as pessoas falam também e que a gente fala que o exercício ele é ingrato, né? Você deixa de fazer ele ali por uma semana, parece que quando você volta... Tá enferrujado. Você está enferrujado. Então, existem uns dados também, Wilson, que a gente começa a perder os benefícios do exercício se você fica parado, principalmente mulheres, se você treina entre 6 meses e 1 ano, se você ficar parado 15 dias, você já começa a perder os efeitos, os benefícios olha só, do exercício. Apenas 15 dias. Apenas 15 dias parado. Nossa. Você já começa a perder os benefícios que o exercício pode te proporcionar. Uhum. Então, assim, as pessoas saem de férias, a gente fala, olha, não fica noiado para poder você treinar o tempo todo nas férias, mas é muito interessante, é muito importante que quando você fica um período,
que volte imediatamente, porque a partir dos 15 dias, e isso você treinando de 6 meses a 1 ano, a partir de 15 dias parado, você já começa a perder os benefícios que o exercício pode te proporcionar. É o tal da constância, né? Constância. Constância é tudo. Eu acho que porque eu também às vezes vejo muito isso. A paciente vem, ela quer de uma hora para outra também sair daquele modo sedentário para um modo mais fitness, e às vezes também não respeita o limite do corpo, né? Ela não vai ganhar ali os, digamos, 10 anos ali de vida perdida, não vai resgatar em um mês maluco, dormindo e acordando na academia, né? Então tudo é constância, né? Sim. Uma coisa que eu falo também para paciente, que motivação nós só vamos ter na primeira semana. Né? Não é fácil. O que vai sustentar resultado é disciplina. É aquela dor. Eu não quero ir, eu vou no ódio, eu brinco até, assim, vai na ódio orfina. Né? Vai de mau humor, mas vai. E ali depois você vai colher os frutos a longo prazo, né? Sim. E é interessante isso, Beth, porque, igual, por exemplo, eu vejo que os melhores resultados, tanto de resultado cirúrgico quanto de permanência de resultado, são aquelas pacientes que já tinham um hábito de vida saudável previamente, né? E aí, basicamente, resume duas coisas: hábitos alimentares e atividade física, né? Uma rotina, né? Não é aquela que nós acabamos de falar, a pessoa ali começou há um mês a fazer atividade física, né? E depois opera, enfim, não. São pessoas que já têm o hábito desde a infância. Então, por que eu falo isso em termos de resultado? Que eu falo assim, a cirurgia plástica, ela é uma lapidação. Ela é uma cereja do bolo, né? Não emagrece, como falo, assim, eu acho que eu já perdi as contas de quanto eu falo isso e tento comunicar isso dentro de consultório, em rede social. Cirurgia plástica não emagrece. Eu posso ficar ali, digamos assim, 6 horas lipoaspirando uma paciente, retirando quilos e quilos de abdômen, mas não emagrece, né? E o que nós percebemos que o resultado, a escultura, digamos assim, ela é muito mais, digamos assim, artística em quem já tem uma hipertrofia prévia. Então, a hipertrofia muscular com baixa porcentagem de gordura, eu brinco que quando o barro é bom, o artista ele sai mais fácil, né? A veia artística sai mais fácil. E ter o barro bom é isso, né? Você esculpir isso. E já escutei várias vezes, mas se a pessoa é assim, ela não precisa de cirurgia plástica. Aí vem o pessoal a turminha do que é o meio mais fácil, né? Mas não tem, né? E aí quando você opera, por exemplo, uma paciente sedentária, e é típico isso, né? Tanto a paciente que está acima do peso e sedentária, que geralmente isso anda casado, ela não aguenta o rojão do pós-operatório, né? Ela não aguenta. É aquela paciente que vai cansar mais, é aquela paciente que vai dar trabalho para o cirurgião, que ela vai falar que o mundo está acabando, ela não consegue dormir direito, ela fica agoniada, fica com mais, digamos assim, um fôlego curto, porque não tem aquela carga, né? Digamos assim, um preparo físico. Sim. Né? Porque toda vez que eu dou aula para paciente, eu falo, olha, quando é uma cirurgia, uma lipo grande, uma tripla, eu falo, você vai sentir agora como se você estivesse chegando de uma maratona todo dia, só que você não é maratonista. Então você vai sentir o cansaço, você vai levantar e sentir que às vezes tem uma, né, sensação de desmaio, e o que tem pessoas assim que às vezes é incrível a recuperação, né? Eu já tive paciente assim que cirurgias grandes que nós fizemos, que uma semana estava assim, plena, digamos assim. Mas você vai ver, fazer crossfit, fazer musculação, enfim. E basicamente isso. E se eu, por exemplo, passo a bola aí para você, Beth? Então chegou uma paciente hoje para mim, certo? E ela quer ser, por exemplo, ela quer ali ter um ganho, ter uma paciente que quer iniciar atividade física hoje com você, quer ser o seu aluno, por exemplo, em programação para uma cirurgia. Né? Vamos falar assim, olha, eu vou mandar a paciente X, ela quer fazer lipo abdômen, por exemplo,
E ela chega até com a queixa, não, doutor, eu quero ter uns músculos mais realçados e tudo mais, mas é sedentária. Então, começou do zero, vai para você. Qual que é a primeira coisa que você faz com esse aluno? Qual que é a avaliação? Se existem alguns pré-requisitos ou não, já de cara já coloca ele para atividade física. Então, primeiro a gente faz o aluno ele já vem, quando é em casos de indicações assim, ele já vem com uma avaliação, né, com a bioimpedância pronta para a gente saber em relação à composição corporal e entender também mais sobre o que ele realmente quer, né? Porque ela quer fazer uma cirurgia, mas ela é uma pessoa completamente inflamada, né? Então isso vai influenciar lá na resposta da cirurgia dela. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o objetivo principal dessa pessoa. E é igual eu sempre falo, olha, se você quer fazer, se você quer emagrecer, você quer operar ali na frente, e os primeiros meses são adaptações neurais. Não tem como correr. Então, não dá para eu poder pular as etapas, né? Então, a pessoa, ela vai chegar para mim, ela vai começar a treinar e ela vai colher os benefícios ali das adaptações que o corpo vai promover para ela, que o exercício vai promover e que o corpo dela vai ter. Então, perdi o raciocínio. Do preparo para começar do zero. Essa pessoa chega do zero para você, né? E qual que é o que você faz ali de avaliação? Sim. Para iniciar, Sim, né, a atividade física com você, por exemplo. Sim. Então a avaliação é essa, né? A gente entender o que o aluno ele quer, realmente ele está buscando E fica até um alerta aqui, porque é muito comum que, infelizmente, alguns órgãos que eram para ser fiscalizadores, às vezes não são tão atuantes, Não. né? Às vezes a gente vê até academias que não tem um profissional da educação física ali atuando, fazendo uma vigilância. E às vezes a pessoa começa ali por conta própria, às vezes quer seguir ali o coleguinha, amiguinha e tudo mais, só que não tem ali aquele preparo e tudo mais. E às vezes vem lesão, e às vezes vem até outras coisas piores, né? Então, doenças cardíacas, né? Algumas coisas ali, até pior por excesso de alguma carga indevida ali por não estar preparado, né? Então, assim, fica a dica, né? Procure o profissional de educação física, personal trainer, uma forma maravilhosa de você, né, ganhar resultados de uma forma muito mais rápida, né, e uma forma mais sadia, porque é um acompanhamento individual. Sim. Porém, isso se não puder ter o personal, né, mas vai a academias mais sérias, que tem um profissional ali que vá te orientar. Porque também é muito comum, às vezes, a paciente vai com esse sangue, né, bem afoito e acaba lesionando, e ali todo aquele processo que às vezes estava em construção, ele é totalmente ali perdido, né? Parado, né? Porque se você se lesiona durante um processo de preparação, por exemplo, você vai ter que reduzir ali o seu treino, dependendo do tipo de lesão, você vai ter que ficar parado, né? Para poder. E aí, todo um planejamento que você tinha para poder, em um determinado tempo, pode prolongar isso, né? Então, as lesões, elas são, assim, acho que a grande maioria, o grande problema, né, das pessoas que chegam para treinar sem um acompanhamento, sem condicionamento, né? E aí acha que pode fazer o que bem entender, ou pegar o treino lá da internet, o treino da blogueira, e, enfim, nesses detalhes que a gente não vai entrar aqui, mas o risco de que as pessoas correm treinando, fazendo o exercício sem nenhuma orientação é muito terrível, grande. Muito grande. E às vezes as pessoas nem sabem que tem um problema de saúde e tá se submetendo ali a corrida. A corrida, a treinos exaustivos, e quando na verdade ela não poderia estar se submetendo àquilo, né? E às vezes é nem por questões também de preparo, né, físico, mas existem as doenças também,
malformações, né? Sim. Que às vezes a pessoa tem uma formação arterial, enfim, isso aí todo mundo... E às vezes a gente só vai descobrir da pior maneira possível, coisa que poderia ser evitado antes, que às vezes com exame, avaliação médica detalhada, né? E aí é o que eu repito, né? A questão multidisciplinar é muito importante para, né, indiferente do que a gente está falando hoje aqui, de um preparo pré-operatório, mas também para a vida, né? Falando de lesão, eu falo assim que eu sou exemplo claro, né? Porque eu como diz o outro, não que eu seja velho, mas eu comecei a correr, eu era moleque, tinha ali 11, 12 anos, e não sei porquê, eu comecei a correr na rua. Tipo Forrest Gump da vida. Começava a correr. Queria correr. Eu não tinha aquela questão de academia, não era tão igual hoje, você tem em cada esquina e uma facilidade de ter acesso à academia. E resumo, nem sabia questões de tênis ou não, mas o tênis que eu corria era aquele tênis mais velho que tinha ali, né? Era o mais confortável. Era o mais velho, porque o bonito era dinamista. Então eu ia com um tênis ali que não tinha amortecimento, tinha nada, e corria na rua, né? E, enfim, corria e pronto. Só que assim, eu não sabia o que era aquecimento, e mesmo quando depois eu descobri também, era cabeça dura, não ligava para isso, né? E acabei tendo uma lesão bem agressiva do menisco, operei, nunca mais foi o mesmo, artrose precoce disso, e depois a gente aprende, né, com esses erros, né. Menosprezava muito a questão de academia, porque assim, eu vou para academia hoje, mas assim, eu não gosto, não é a atividade que eu mais gosto. Mas hoje eu sei que ela é importante, né, para eu poder praticar qualquer outra atividade física, praticar a corrida, mas também para fortalecimento, até no meu dia a dia, Sim, né? sim. Então, a gente fica aí 7 horas ali operando aquela carga toda, não tem músculo que aguente as costas, então a gente tem que ter uma mobilização. E senão, literalmente, igual você falou no início, a gente parece que vai estar enferrujado, né? Você sai do dia assim, e quando não tem uma prática de atividade física, fica enferrujado. Então, assim, essa consciência, né, às vezes a gente ganha com a dor, né? Porém, hoje, a questão da informação ela é muito mais, né? Então, por exemplo, tá aqui, a gente tem esse vídeo aqui, né? A gente tá chegando, levando informação, o YouTube, enfim, Instagram mesmo, existe muitas pessoas sérias falando coisas muito boas e divulgando ali, democratizando essas informações, né? E eu queria saber uma coisa, mudando de assunto, falando já de hipertrofia, uma das queixas muito frequentes, voltados até para o público que nós atendemos muito frequência, que é o público de mamães, né? As mulheres que tiveram seus filhos e às vezes assim querem resgatar aquele corpo. E uma das queixas, tanto relacionados ao ato, né, o pré-operatório, é a questão da diástase. A paciente às vezes ela não fala, ela nem sabe o que é diástase, mas o que ela fala da sua queixa é relacionado a essa diástase. Para quem não sabe, né, deixar claro que a diástase é um afastamento do músculo do reto abdominal, aquele músculo dos gominhos. Nós temos 2 feixes verticais e, por N motivos, qualquer coisa que aumenta o volume dentro do abdômen, gestação, excesso de peso, afasta e às vezes ele não volta, né? Porém, hoje, cada vez mais, o que eu percebo, justamente isso, aquelas pacientes que às vezes ela já tinha uma rotina, né, uma vida um hábito de vida saudável ali, prévia à gestação, e às vezes desenvolve uma diástase, e hoje com a atividade física, ela consegue neutralizar essa diástase. Eu queria perguntar para você, né, eu sei que você atende também, tem na sua carteira de alunos aí, tem mamães recentes, né, a Raquel, minha esposa, foi uma que você começou a dar aula logo que ela teve a pós-gestação. Existem exercícios específicos hoje para correção da diástase, para minimizar a consequência da diástase? Sim, com certeza. Existem várias técnicas, né, para poder minimizar isso, para corrigir, mas tem uma técnica que as pessoas usam muito, que é o LPF, né? Correto. Explica para o pessoal aí o LPF. O que é o LPF? O LPF ele é uma técnica que as pessoas utilizam para... É uma combinação, né, de vácuo do abdômen com técnicas de respiração que vem lá da yoga, do tai chi. Então, é uma combinação de todas essas técnicas que vai trabalhar principalmente a região do abdômen, né? Diminui a pressão intraabdominal. Então, existem músculos, por exemplo, que trabalham só em isometria.
né? E quando você tem uma diástase, o que que você deve evitar? Você deve evitar pressão intraabdominal. Então, você tem que diminuir essa pressão, você tem que trabalhar o tempo todo essa musculatura de uma forma que você não gere pressão na parede abdominal. Entendi. E então, o LPF, ele vem para poder trabalhar de forma isométrica essa musculatura apenas com a respiração, né? E você vai utilizando essas musculaturas tudo de forma isométrica. Precisa de aparelho, alguma coisa ou não? Não precisa. O LPF não precisa de aparelho, né? Ele só Mais você só precisa fazer a respiração correta, que aí você vai se beneficiar. Além da diástase, diminuir a diástase, você vai se beneficiar também com o fortalecimento dos músculos mais internos, né? Porque existem uns músculos que trabalham só em isometria. Por exemplo, os eretores da lombar, multifídeos, são músculos que eles trabalham só em isometria, eles não fazem movimento dinâmico. E o LPF, ele vem para poder trabalhar toda essa região do core através da respiração. E isso é interessante porque hoje, cada vez mais, eu tenho, né, colocado isso na rotina das pacientes, principalmente naquelas pacientes que a gente vai, por exemplo, vai fazer uma lipo de alta definição, ela não tem flacidez, né, que necessite fazer uma abdominoplastia ou um mini abdômen. Porém, vai fazer uma lipo. O que que acontece? Às vezes é muito comum, porque às vezes esse core, a musculatura, às vezes ela não está fortalecida. Sim. Aí vem uma queixa que é muito frequente, muito frequente que eu falo assim, que, né, digamos que não é raro, né? Que a paciente fala, estou com o estômago alto, né? E primeiro que 90% às vezes, né, às vezes está relacionado com a gordura visceral. Que aí não tem o que fazer, é queimar essa gordura visceral mesmo. Porém, quando essa paciente está com gordura visceral, tranquila e tudo mais, o que acontece às vezes é justamente essa fragilidade. Sim. Às vezes ela tem pode ser que ela tenha uma diástase mínima ali, que às vezes não tem nem indicação, entre aspas, cirúrgicas de ser corrigidas, mas ela tem uma fragilidade. E o que tenho percebido cada vez mais são pacientes, né, que às vezes ela modifica, otimiza esse resultado operatório com as técnicas do LPF, né? Então fica assim, porque você ganha fortalecimento, sim, né? É aquela história, é prescrição, atividade física. Né? Então, quem quer manter resultado e ter resultados otimizados, essa paciente, ela tem que ela tem que atuar, ela tem que jogar na hipertrofia. Ela pode fazer qualquer outra atividade. Eu gosto de beach tênis, eu gosto de balé, eu gosto de dança, eu gosto, enfim. Mas a hipertrofia, ela tem que ser mantida ali na grade dela semanal para a gente ter esses resultados, sim, certo? Sim, até porque quando você trabalha quando você foca na hipertrofia, você otimiza outras coisas também, né? Por exemplo, se você quer jogar beach tênis, você precisa ter uma articulação fortalecida. Perfeito. E várias articulações. Várias articulações. Então, você vai jogar na areia, é um piso ali que você instável, você vai mudar de direção o tempo todo. Então, você precisa ter tendões fortalecidos, você precisa ter ligamentos fortalecidos. Então, como que você fortalece isso? Fazendo musculação. Correto. Fazendo musculação. Então, você vai hipertrofiar e você vai ainda ter esses benefícios de fortalecimento das estruturas internas, né? E uma outra pergunta, musculação emagrece, Beth? Ou não? Emagrece. Então explica aí, porque eu acho que isso é um mito, alguma coisa que o pessoal fala assim, eu vou pra musculação, eu subo na balança ali, e o pessoal às vezes tem aquela noia de focar em peso, né? E aí aumentar o peso ao invés de diminuir, como é que é isso? Então, o que acontece com a musculação? Então, se emagrece, como é que emagrece? Então, é incrível, né? Como até hoje as pessoas ainda acreditam, acham que tem que ir para academia fazer esteira. Eu preciso emagrecer para depois ganhar fazer massa, musculação, né? Justamente. Mas na verdade, o que acontece? O emagrecimento, ele é a troca da composição corporal, né? Uhum. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala disso, de fazer essa troca. Então, quando você quer emagrecer, foca na musculação.
é na musculação que você vai ter respostas de emagrecimento. O aeróbio, ele vai vir para ajudar, para otimizar essa resposta de emagrecimento. Mas na musculação, você vai ter esse estímulo necessário para você gerar hipertrofia, ter ganho de massa muscular e fazer essa troca da composição corporal. Então, se você ganha massa muscular, se você hipertrofia, você aumenta o seu metabolismo de repouso. Então, você vai automaticamente gastar mais calorias diariamente. Você vai precisar de mais energia para você poder fazer a manutenção dessa massa muscular. E aí é onde que a gente fala, onde o milagre acontece, né? Que aí você utiliza a gordura como fonte de energia para fazer a manutenção dessa massa muscular. Ai, Beth, mas e o aeróbio? Não vai, o aeróbio não emagrece? O aeróbio emagrece, ajuda no emagrecimento. A gente não pode negligenciar o treinamento aeróbio também. Por quê? Porque você, tendo um condicionamento cardiorrespiratório bem preparado, você vai otimizar o seu treino de musculação. Perfeito. Então, se eu preciso dar 30 segundos de descanso para uma pessoa que é completamente treinada e que tem um cardiorrespiratório bem treinado, se eu preciso dar 30 segundos de descanso entre uma série de musculação, uma pessoa que não tem o cardio bem treinado, ela não vai conseguir recuperar em 30 segundos. Ela vai conseguir recuperar em 1 minuto, 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. Então, ela não vai conseguir imprimir tanta intensidade num treino de musculação para poder gerar as respostas necessárias de hipertrofia. Então, mais um mito derrubado, né? Então, mais um mito derrubado. Então, a musculação, se você quer emagrecer, faça musculação. E é uma coisa interessante também que a gente fala dentro do consultório, né? Então, hoje nós temos a prática da cirurgia plástica funcional, né? E uma rotina que hoje lá na clínica, isso foi implantado desde o início do ano, que a paciente falou, bom dia, bioimpedância. Então, ela retornou lá, eu esqueci minha chave aqui, bioimpedância. Ah, bom dia, bioimpedância. Então, essa paciente ela é monitorada, quem torna a nossa paciente, desde o início. E as pacientes elas ficam focadas em peso. E eu falo nisso, quando na consulta inicial, pré-cirúrgica, né? Às vezes a paciente ali, ela tá acima do peso, a gente tem uma programação, elas ficam focando em peso. Doutor, quanto de peso, né? Aquela questão toda. E eu falo, o peso para mim é o de menos. Você não tem que focar em peso, né? O que mais importa, e isso aí já vem dentro da bioimpedância, é nós avaliarmos porcentagem de gordura, porcentagem de massa muscular, né? E a gordura visceral. O que eu falo, você tem que foque na gordura visceral e na massa muscular. Sim. O resto é consequência. O resto é consequência. Às vezes, eu falo isso, acho que semana passada eu tive uma paciente que nos procurou em fevereiro, estava bem acima do peso e tudo mais, iniciou um protocolo, era daquelas sedentárias, né, e estava com um índice de massa corpórea ali de obesidade, obviamente não foi indicado, mas a gente acompanhou essa paciente, acolhemos essa paciente e preparamos ela para o ato cirúrgico. E a oscilação de peso não foi tão expressiva, até porque era uma mulher bem alta, 1,80 de altura, e só que a perda da gordura visceral foi incrível e o ganho de massa muscular foi incrível. Isso você visivelmente, você vê no contorno corporal, você vê a adequação das roupas, né? Então, assim, e o peso, aquele peso, mas ela ganhou muita massa muscular. Começou, né, a trabalhar essa hipertrofia e teve um ganho assim bem extraordinário. Então, é o que eu falo, peso isolado não valia nada, é uma fotografia, né? Nós não sabemos de onde que ele está vindo, o que significa aquilo ali. Então, acho que fica mais um adendo aí para isso, né? Porque o peso na balança, ele pode oscilar para mais ou para menos, né? Assim, se é para menos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também, se você perde muito peso, você não está perdendo apenas gordura. A gente não sabe
o que é que você está perdendo, né? Você tem que fazer essa avaliação. Então, quando a gente perde de forma expressiva muito rápida, a gente perde água, a gente perde massa muscular, a gente perde massa óssea, a gente perde um monte de coisa e às vezes perde tudo isso e não perde E gordura. não perde gordura. Porque a gordura, ela Que é o principal vilão. ela é muito difícil de catabolizar. E como que você cataboliza? Estimulando o seu corpo a fazer a síntese e aí eliminar ela, né, na respiração ali. Então, só existe uma forma de você queimar gordura. Treinando. Não tem Não outra existe. saída. Até você fala, né? A cirurgia plástica, ela não emagrece. Não emagrece. Eu tiro lá vários litros de gordura, mas não quer dizer que você está emagrecendo. Por quê? Porque você tirou a gordura, mas você não colocou a massa muscular, né? Então, essa questão da perda do peso, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque pode ser outras coisas também que a gente perde, né? Correto. E outra coisa também aí que não sei se ainda é polêmico ou não, treinar de manhã ou treinar à noite no final do dia, qual que é o melhor para o organismo? O melhor para o organismo é treinar. Não importa o horário, né? Não importa o horário, independente do horário, você tem que escolher um horário que você performa melhor, né? Então, eu, por exemplo, sou da madrugada. Se eu pudesse, eu treinaria todo dia cedo, né? Eu rendo melhor cedo. Mas, então, você tem que escolher um horário que você rende mais. Então, se você rende mais no treino ali de manhã, treine de manhã, porque você vai conseguir imprimir mais intensidade no seu treino. Ai, Beth, mas eu não consigo, porque de manhã eu acordo muito cansado, eu só dou conta de tomar meu café e trabalhar, eu rendo à noite, então treine à noite. O seu corpo, ele não sabe se é de manhã ou se é de noite. O que ele sabe é que você está estimulando ele. Ele vai entender isso. Ele precisa de estímulos. Ele vai entender que você está tirando ele da zona de conforto. Tirou da zona de conforto, ele precisa trabalhar mais para poder voltar ao equilíbrio, né? Então, independente do horário, a resposta vai ser de acordo com a intensidade que você imprimir no seu treino e de acordo com a sua rotina também, né? Porque não adianta você ir lá treinar de manhã igual um louco e depois, durante o dia, você tocar o terror e comer e beber. A conta não fecha, A né? conta não fecha, né? Então, isso serve tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, né? E também para manutenção da saúde. Então, E treinar de estômago cheio, estômago vazio. também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Da forma como você se sentir melhor e da forma como você performa melhor. Entendi. Se você performa melhor em jejum, treine em jejum. Se você performa melhor alimentado, treine alimentado. Essa questão de queima mais gordura treinando aeróbio em jejum, fazendo a musculação em jejum, isso não tem dados que comprovam isso, sabe? Os benefícios disso. A resposta é muito pequena quando a gente vai analisar os dados. Então, os benefícios de queima de gordura, por exemplo, no aeróbio em jejum, é muito mínimo. É questão de 0,5 pontos a mais, sabe? Assim, quando a gente vai analisar os gráficos dos estudos. Que para a nossa vida amadora não vai resolver nada. E Beth, aquela paciente que o cirurgião liberou ali para a volta, né? Ela operou, ficou aquele tempinho afastado e tudo mais. Às vezes isso aí pode oscilar, às vezes, de 35 dias, alguns casos ali, 45, 60 dias, vai depender muito do tipo de cirurgia, se houve associação, enfim. Mas enfim, essa paciente que teve essa pausa, né, esse stop ali por causa do ato cirúrgico e tá voltando ali para os treinos, né? O que essa paciente, ela nesse retorno deve evitar em relação à questão da atividade física e o que deve ser indicado para ela nesse retorno ali na volta ali do seu condicionamento físico ali? Sim. Então, assim, quando o aluno ele está voltando, a gente tem que tomar cuidado com a intensidade do treino, né?
Dependendo do tipo de cirurgia que ele fez, se ele fez, por exemplo, a mama, então você deve evitar exercícios que vai comprometer a localização dessa mama, né? Para evitar que ela saia do lugar e tudo mais. Então, se você fez uma abdominoplastia, por exemplo, você vai evitar exercícios que vai comprimir ali a cicatriz, né? Então, cuidado na intensidade do treino, e eu sempre foco em exercícios funcionais, né? Então, assim, a gente foi feito para um determinado. Nós somos pessoas que precisamos caminhar, que precisamos sentar, que precisamos. Então, assim, quando o aluno ele volta de uma cirurgia, que ele fica um período ali afastado, a gente tem que focar nisso, reabilitar ele para fazer as suas atividades diárias de forma bem feita. Então, provavelmente vai vir com a recomendação médica para evitar exercícios de impacto, de alto impacto, com intensidade muito elevada. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses detalhes para não comprometer também a recuperação da pessoa na cirurgia, né? Porque acaba que a cicatriz, ela não é uma coisa que cicatriza tão Sim, rápido, ela é né? dinâmica, né? É dinâmica. Então, a gente tem que tomar cuidado com intensidade, com o tipo de exercício que ela vai fazer de acordo com o tipo de cirurgia que ela fez, né? E qual dica que você daria hoje para quem quer começar a fazer uma atividade física? Que está ali sedentária, que está nos vendo, mas que cria todo aquele impedimento, que ela quer sair. Qual que é a dica e aí que você fala, que você pode dar para essas pacientes aí que tá querendo? Então, a minha dica é: escolha um horário que você acha que você vai dar conta de manter aquela rotina, e não se cobre muito nesse primeiro momento. Escolha o horário, escolha 2 vezes na semana, beleza. Consegui manter uma rotina ali por um período, 2 vezes na semana. Agora eu vou colocar mais um dia na semana para eu praticar exercícios. Então, coloquei mais um dia na semana, consegui manter essa rotina, você vai manter a constância e você vai sair aí do sedentarismo, né? Muita gente, as pessoas querem tudo muito rápido. Ficou a vida inteira parada, Sim. tem filho, uma rotina frenética de trabalho e quer emagrecer muito rápido, quer preparar muito rápido e quer treinar todos os dias. Só que ela não faz nada. Então, assim, escolha 2 dias na semana. Conseguiu manter essa rotina? Escolha 3 dias na semana. Conseguiu manter? E aí, gradativamente, você vai Vai incorporando na vida, né? vai colocando isso mais na sua rotina diária. Porque, igual eu falo, é algo que meio que cultural. Que depois que você impregna isso na sua rotina, Sim. você meio que é contaminado, você mesmo estabelece isso, né? É interessante, você vai para uma viagem, você não aguenta ficar parado. Sim. Você procura uma academia, vai dar uma corridinha, vai fazer aquilo lá e torna para isso. E você tocou ali num ponto, né? Que cada vez mais nós temos uma sociedade que ela tem ansiedade. Ela quer resolutividade rápida, né? Ela a vida inteira, ela construiu esse corpo que ela tem, né? E às vezes de forma negativa, sendo sedentária, né? Sem praticar atividade física, sem uma adequação alimentar, sem uma rotina de vida alimentar correta, e de uma hora para outra, às vezes ela quer resolver. Né? Isso aí é constante na minha rotina de consultório. A paciente vem assim, e às vezes é tão engraçado que a paciente não tem noção da proporção corporal, né? Que é incrível. Às vezes está com índice de massa assim, de indicação de bariátrica. E ela vem, não, doutor, eu quero só fazer uma lipo e tudo mais. E quando você vai falar, e quem é minha paciente sabe, né? Nós temos aí uma equipe toda, nós ficamos 1 hora e meia. Às vezes eu sei que é uma paciente que eu não vou operar com muito positividade em 1 ano, por exemplo. Então, mas a gente fala o processo e tudo mais, e eu vejo que aí nós temos 2 tipos de paciente. Aquele que vai ficar com raiva
que vai procurar outro, ou que vai adequar e vai mudar a vida. Não é questão de conquista da cirurgia. E o que eu mais percebo hoje na sociedade moderna é isso. As pessoas, elas querem o fim. Elas querem o resultado, mas não querem pagar pelo processo. É difícil. Você acordar todo dia, a cama é muito melhor, né? A cerveja do final de semana é muito mais saboroso. Você ter uma vida assim de prazerosa, de dopamina em excesso, é muito mais prazeroso do que a dor, né? Então, só que para você chegar, igual eu falo, para você as coisas boas não batem na nossa porta, né? As coisas ruins todo mundo está disponível, mas você se diferenciar, existe um processo. E o processo ele é doloroso, né? Então, assim, às vezes eu vejo nisso. Às vezes uma paciente que às vezes teria que perder 10 quilos, às vezes ela retorna e às vezes fica angustiada, que às vezes não perdeu 10 quilos, perdeu 8. Ótimo. Eu sei que aquela paciente deu um esforço. Diferente de muitas vezes que eu pedi para perder 10, chega lá e ela engordou 1. Então eu sei que eu não quero essa paciente para mim. Porque essa paciente, se ela não se importou no pré-operatório, quiçá depois, ela não vai se esforçar para manter o resultado. E você expor a um ato cirúrgico, o ato anestésico e tudo mais, não é isso. E é o que eu falo, meu princípio que eu quero, como diz o outro, deixar para o mundo como profissional é isso, né? A gente não está ali operando, né? A gente está transformando vidas. E isso, quando lida com vida, não a cirurgia plástica, ela é a cereja, o ponto final de uma sequência de processo de transformação. E eu considero a atividade física o pilar essencial. Eu não vejo, né, nenhum sentido alguém querer fazer uma cirurgia plástica sem antes sequer ter uma rotina de atividade física. Não entra na minha cabeça. Da mesma filosofia que eu falo dos fumantes. Eu não vejo na minha cabeça alguém que fuma querer fazer uma cirurgia plástica para ser transformado, né? E eu acho que isso aqui hoje a gente deixou um pouquinho, né, Beth? Eu acho que pelo menos a gente deixou aí para todos aqueles que querem, né, um pouquinho ser transformado por eles mesmos. Certinho? Beth, alguma consideração final? Não, acho que é isso. Se você... acho que a cirurgia plástica ela é fantástica, né? Mas ela não é tudo na vida. Então, se você quiser fazer uma cirurgia, se você quiser submeter a um ato cirúrgico, que você esteja muito bem preparado para isso, porque o benefício não vai ser só para o cirurgião, né? Que vai ser o cara, mas ele vai ser... O benefício é para você, para sua vida, né? Para ela. E quando você tem uma rotina saudável, você, assim, que você vai levar para a vida, você vai contagiar outras pessoas, né? Se você tem filho, se você tem marido, se você tem pessoas que convivem com você, você vai levar isso para outras pessoas. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Né? Isso é, como diz, indiscutível. Então, é isso. Beth, gostaria de agradecer profundamente, tá? Foi muito produtivo, tirou até dúvidas minhas, né? Alguns mitos aí. E gostaria também de agradecer a você que nos acompanhou e nos assistiu até aqui. Lembrando que qualquer dúvida que queira fazer, principalmente aí para nossa convidada, a Beth, diga aqui nos comentários, tá? Mande um direct. Convido você a seguir aqui a página também aqui da Beth, que é Beth Campos _1, tá? Que ela foca ali em emagrecimento e treino funcional. Siga as nossas redes para continuar recebendo conteúdo de qualidade, conteúdo produtivo relacionado aí ao mundo da cirurgia plástica, né? Não perca aqui, o Instagram nosso é @drwilsonvaladão. Tem as nossas redes sociais no YouTube também, o Dr. Wilson Valadão, certinho? E nos contate ali pela rede social, pelo Instagram, qualquer dúvida que você teve relacionada a esse tema que nós debatemos, que eu terei maior prazer em responder. Certinho, gente? Aquele abraço, fica com Deus e até o próximo episódio do VinusCast. Até mais! Fechou aí? Beleza, valeu, Beth. Show.